noite a todos. Aos que não me conhecem, eu sou Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, organização da sociedade civil dedicada às duas principais causas de mortalidade, as doenças cardiovasculares e o câncer. E também somos a principal instituição no Brasil a atuar em prol da saúde do homem. Um exemplo de referência do nosso trabalho é a campanha Novembro Azul, criada por nós no Brasil em 2011. Em 10 anos, conseguimos disseminar a mensagem sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata pelos 4 cantos do nosso país. Então, vocês podem ter certeza de que, quando decidimos abraçar uma causa, fazemos isso de corpo e alma, e não vamos descansar enquanto não alcançarmos a nossa principal missão, que é mudar para valer a realidade da saúde no Brasil. A noite de hoje é muito especial para mim, para a equipe do Instituto Lado a Lado e para os nossos parceiros, as sociedades brasileiras de imunização, de pediatria, de infectologia, assim como o Instituto Palavra Aberta. E a revista Pais e Filhos, que tem a minha querida Andressa Simonini como editora executiva e que irá conduzir o evento de hoje. Esse grupo de parceiros não poupa esforços para abraçar a causa que está no centro desse simpósio, que é reduzir significativamente os tumores causados pelo vírus do HPV, com destaque o câncer de colo de útero. É inadmissível que, às vésperas de 2022, ainda testemunhemos anualmente a morte de mais de 9.000 mulheres no Brasil por esse câncer. Segundo o GlobalCan, da Organização Mundial de Saúde, e segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, são mais de 6.000 mortes. Mas sabemos que enfrentamos graves problemas de subnotificação no nosso país. Todo mundo pede uma vacina contra o câncer, mas esquecem que já existe uma vacina segura, oferecida gratuitamente pelo nosso Programa Nacional de Imunizações, o PNI, que é a vacina contra o HPV. Escrevi um artigo recentemente e afirmei que não vou mais dedicar tempo a projetos que fiquem estagnados no campo da teoria e da discussão, e que não mobilizem o Brasil a buscar soluções para causas na saúde que podem ser transformadas. E transformar a realidade é o que estamos fazendo hoje, com o lançamento de uma campanha que extrapola as discussões, que vai para as ruas mobilizar a população para reverter um cenário que nos envergonha, que é a baixa cobertura vacinal contra o HPV. Vou repetir a frase de um pensador que diz: tempo é a unidade de medida da mudança. E o momento da mudança para a ampliação da cobertura vacinal contra o HPV já passou. Temos de seguir exemplos de países como Ruanda, na África, que provou ser possível lutar contra e vencer o HPV, alcançando uma cobertura vacinal acima de 90% para combater um inimigo conhecido, que é o câncer de colo de útero. Isso se faz quando há um compromisso efetivo da nação com as políticas públicas de saúde para a população. Nós, brasileiros, vivemos alardeando que saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. O Estado proporciona gratuitamente uma vacina para meninas com idades entre 9 e 14 anos e meninos entre 11 e 14 anos. E as famílias não levam os filhos para se imunizarem. Ter direito implica ter dever, ter responsabilidade. Não podemos ser negligentes e depois cobrar do Estado que salve vidas que poderiam ter sido preservadas com a vacinação. Mas não vou me alongar mais. Peço a Andressa
que assuma o microfone e traga os nossos convidados para o centro da discussão desse simpósio. Andressa, é um prazer ter você aqui com a gente, né? Você sempre com essa sua energia, essa sua vivacidade, eu acho que tem tudo a ver com o tema que a gente tem discutido aqui. Eu sei que você é uma pessoa aguerrida, né, em favor aí da vacina, e com esse seu olhar contagiante, eu passo agora para você o controle desse evento. Muito obrigada. Sou mesmo, sou aquela que alerta o WhatsApp e a família, você tem que tomar vacina hoje. É isso aí. Marlene, eu estou tão animada para ouvir esses convidados de hoje, e eu preciso agradecer muito por apresentar esse simpósio. Assim que o convite chegou, eu fiquei muito feliz, e também falar da Pais e Filhos está nesse simpósio e está apoiando essa campanha. Eu fiquei mais ainda feliz, porque eu já tinha uma relação com o Instituto Lado a Lado pela Vida, e agora a Pais e Filhos participar ativamente dessa campanha, porque essa pauta não é da Andressa, é da Pais e Filhos também. É um papel nosso. Eu acho que essa campanha que você está colocando agora e reforçando, ela começa oficialmente agora, mas é uma campanha que já vem de muito tempo. A maior parte de lives que eu fiz com vocês ao seu lado, a gente citou sobre isso, foi muito legal. E a gente vai abrir a agenda de hoje em alto nível, porque a gente não é pouca coisa, né? A gente gosta só dos tops. E aí, quando eu soube que o evento começaria com o Dr. François Wikind, o epidemiologista que trabalhou no programa de HIV e AIDS em Ruanda, que você até citou, e depois foi responsável pela coordenação do plano de erradicação do câncer de colo de útero no seu país. Eu fiquei muito curiosa, até para ouvir a lição que ele vai nos dar. Isso é o máximo. E é incrível saber que não são os países envolvidos, como o Reino Unido, Suécia, Austrália, que têm programas de combate ao HPV. Ruanda, para vocês saberem, é um país africano que tem pouco mais de 13 milhões de habitantes, com mais de 80% da população vivendo em área cristã, e há 10 anos decidiu banir o HPV da sua história. E eu gostei dessa palavra decidiu, porque decisão e querer acontecer é só juntos mesmo. Hoje, após 10 anos dessa decisão, o país registra mais de 90% da cobertura vacinal contra o HPV em meninas. Ou seja, ter campanhas vindo tudo lado a lado, mostrando para os pais a importância. Eu acho que a gente tem muita capacidade de tomar essa decisão também. Nós somos os melhores nisso, né? Vamos falar a verdade. Em 2019, o Instituto Lado a Lado pela Vida trouxe o Dr. François ao Brasil para apresentar pessoalmente esse case e nos inspirar. Eu quero dar boas-vindas e boa noite ao Dr. François. Obrigada por abrir a sua agenda para estar aqui com a gente novamente. Eu vou começar, Marlene, então, nossa conversa pedindo para que o Dr. François, né? E Dr. François, eu queria muito que você contasse como que está o programa hoje. Sim, muito obrigado pelo convite. Eu vou começar dizendo que o impacto do câncer de colo de útero, isso contribui negativamente para o desenvolvimento do nosso continente, afeta as atividades econômicas e sociais, e essa questão também das mulheres, né, ganharem o pão da família. E o câncer de colo de útero é um dos poucos cânceres que você consegue fazer a prevenção, você consegue detectar também, mas você pode dar um tratamento, mas especialmente você consegue fazer esse tratamento anterior, essa prevenção. Então, nós começamos esse projeto em 2011, e desde então, essa cobertura tem sido muito alta, sempre, na verdade, estamos registrando uma cobertura de 90% agora, e desde o começo desse projeto de imunização, esse programa de imunização, nós damos 2 doses e já demos em meninas, 200 mil meninas, e nós achamos que realmente é algo muito bom, e isso nos permite estar entre os poucos países capazes de eliminar o câncer de colo de útero, porque tem sido recentemente destacado na estratégia global
em relação a câncer de colo de útero. E a Ruanda está comprometido em manter essa cobertura muito alta para proteger os direitos das nossas mulheres, porque sabemos que essas mulheres são pessoas-chave nessa parte socioeconômica do nosso país. Quais foram as principais ações que garantiram o sucesso do programa de vacinação contra o HPV no seu país? Bom, em primeiro lugar, tem uma onda política muito grande para realmente fazer esse programa, né, desenrolar esse programa contra HPV, e nós temos um apoio muito grande da nossa liderança, então a presidência, no caso, e é um desafio em relação a esse programa, e depois dessa questão política, nós precisamos também, o próximo desafio seriam os stakeholders, das partes interessadas, nós precisamos da colaboração de todos eles para lidar com isso, porque o setor de saúde sozinho não consegue fazer isso, precisa envolver outros setores. Eu vou dar um exemplo. Agora, nessa situação, nós estamos vendo os jovens, e as vacinas estão sendo disponibilizadas, e nós precisamos trabalhar com o ministro da Educação, muito proximamente, porque estamos usando isso para nos ajudar na vacinação. Estamos criando essa consciência, trabalhamos com o governo para isso, e tendo certeza de fazer esse alarde na comunidade, com a ajuda deles. Nós temos organizações, nós temos casas de mídia e organizações internacionais também, todas nós estamos trabalhando juntos para ter certeza, para conseguir entregar essas vacinas e dá-las também. E realmente ter um sistema de saúde forte, com uma comunidade dentro do sistema, isso também ajuda a cobertura maior, porque nós temos as pessoas, nós estimulamos as mulheres a trazerem as meninas e meninos jovens para serem vacinados. Então, eu acho que são essas as coisas que realmente nos ajudaram a ter essa continuação. E eu não posso esquecer também ter aquelas pessoas que estão dando suporte a isso no longo prazo. Então, aqueles parceiros, não é? Aqueles parceiros que também estão comprometidos a apoiar esse programa durante um bom tempo. Então, eu acho que são as coisas que contribuíram para esse sucesso desse programa de imunização para HPV. A importância das parcerias e do alinhamento das distintas esferas do governo. O senhor poderia dar mais detalhes sobre isso? Sim. Bom, eu agradeço novamente. Bom, nós trabalhamos como uma equipe, como eu disse, para lutar contra esse inimigo. O inimigo era o câncer de colo de útero, e estava afetando a todos. Então, talvez não seja eu, mas é a minha tia, a minha irmã, não é? Alguma pessoa da minha família. Então, todo mundo estava sendo afetado no país. Então, e esse era um inimigo, que é o câncer de colo de útero, afetando todo mundo. E, como vocês sabem, para cada programa novo, nós temos ali as campanhas de vacinação, e as pessoas dizem, tá bom, isso vai deixar você estéril, não é? Mas nós escolhemos ter um governo que é confiável, as pessoas confiam nele, e, como eu disse no começo, essas atividades de vacinação, nós começamos isso e falamos sobre essa vacinação de HPV, o governo fez isso, e nós colocamos ali no rádio, na TV, isso passamos para áreas diferentes do país, falamos sobre os benefícios de ter os nossos jovens sendo vacinados. Então, isso é uma coisa que estava sendo falado pelo ministro, pelo
pelo prefeito. Então, vocês estavam ouvindo a mesma mensagem. As pessoas sabem que o ministro não pode falar alguma coisa que é danosa para a saúde, ele não pode trazer uma coisa assim. E, em segundo lugar, utilizamos canais de comunicação diferentes, porque a mensagem, nós queríamos que a mensagem chegasse a um grande número de pessoas. Então, utilizando essas organizações, rádio, TV, também jornais, só para ter certeza que todo mundo sabia sobre esse novo programa de imunização contra HPV e tendo certeza que essas mensagens estavam sendo dadas e explicando sobre aquelas mensagens danosas, né, que essa vacina era danosa, nós não queríamos isso. Então, era uma mensagem coerente que nós passávamos. Eu posso dizer que teve um pouco de resistência à vacinação no começo, mesmo falando tudo isso, mas, em geral, tem sido bastante fácil, porque agora as pessoas já sabem dos benefícios dessa vacina e nós já sabemos os efeitos colaterais e nós continuamos a estimular as pessoas, engajar as pessoas através dos líderes, para ter certeza de todos terem esse grande entendimento e dando suporte a esse programa de vacinação. Eu posso dizer que até agora, quando isso chega ali aos pais e a todos, eles sabem ali que as crianças precisam ser vacinadas, não vemos hesitação, não vemos resistência a essa vacinação. Até os pais estão perguntando quando que nós vamos ser vacinados também, porque nós estamos utilizando campanhas de vacinação nas escolas, então chegou ao ponto ali de eles realmente gostarem do programa, eles estão realmente entendendo os benefícios de ter isso, esse reconhecimento. O senhor comentou sobre a importância dos canais de comunicação para disseminar a informação para a população. Pode nos contar um pouco como é que foi a mensagem-chave? O que vocês falaram para engajar, para chegar lá no coraçãozinho da pessoa, os ruandenses, no que o programa de vacinação contra o HPV tem, qual é a mensagem-chave, assim? Isso é muito legal, né, Marlene? Super importante para a gente copiar aqui também. Sim, na verdade, foi um slogan simples, vacinação, HPV, né, só para dizer para as pessoas, HPV, o câncer de colo de útero, é 100% causado por esse vírus, e aí tem a vacinação contra esse vírus. Então, depois de vacinar, você está bem. Agora nós estamos... nós temos essa questão. Então, a vacinação contra HPV te dá vida. Esse foi o slogan, mas não apenas um slogan, na verdade era explicar. Então, olha, agora a vacina, de repente, quando você tem o câncer de colo, você precisa pagar 10 mil para esse tratamento. Vamos dizer que a vacina custa $10. Então, sabe, essa diferença são coisas que nós fizemos, que nós utilizamos para mostrar que realmente seria melhor se vacinar, e isso realmente é a única forma de conseguir evitar ou reduzir a incidência de câncer de colo de útero no país. E, novamente, no começo era de graça, não é? As pessoas agora não estão pagando, e o governo... eles estão pagando tudo, então realmente são coisas que ajudaram muito em relação a convencer as pessoas e até mostrar para elas, porque até vendo ali o ministro que vacinou ali, a filha do prefeito se vacinou, aí as pessoas veem isso e todas as pessoas estão se vacinando, então. Então, só para resumir, é dizer assim, bom, nós vacinamos, nós vamos salvar a sua vida, e você vai evitar ter esse câncer. Esse é um programa que começou há 10 anos e permanece até hoje. Ele seguirá na agenda do governo e até quando?
Yeah, exactly. You said that when we Bom, start exatamente. Quando você perguntou, né, quando que vai parar? Esse programa de vacinação, quando ele começou, não era uma coisa que nós estamos tentando, foi um programa inicial, e é um programa que vai estar para sempre, porque se você quiser realmente reduzir a incidência de câncer de colo de útero, essa vacinação precisa ser contínua. Então, assim é para a vida, é um compromisso para a vida. E quando nós começamos essas vacinas orais, nós temos a manufatura das vacinas e agora o governo está reservando dinheiro para isso. É uma coisa que o governo vai continuar a fazer, mesmo depois de ter ali o suporte de parceiros e tudo. Então, rapidamente, dizer que o programa vai ser continuado pelo governo para sempre e tendo certeza que as nossas mulheres vão ser protegidas desse mal devastador, dessa carga do câncer de colo de útero, desse peso. E também, na parte da vacinação, nós temos o programa de triagem de câncer de colo de útero para mulheres mais idosas. Agora nós estamos olhando para as crianças mais jovens, mas também precisamos ver as nossas tias, as nossas irmãs, que não tomaram essa vacina quando eram crianças. Então, agora estamos vendo triagem ali também para o câncer de colo de útero e também o tratamento para as mulheres entre 30 e 50, porque o câncer de colo de útero agora está na estratégia global que foi lançada em novembro do ano passado, essa triagem. Então, nós precisamos fazer uma combinação de várias estratégias para conseguir eliminar o câncer de colo de útero. Então, primeiro, você precisa vacinar, ter uma cobertura acima de 90%, e também isso precisa ser combinado com esse screening, né, a triagem de câncer de colo de útero, é de 30 a 39 anos de idade, não 50, desculpa, e agora o alvo para a organização é para eliminar esse câncer de colo de útero, e você precisa ter uma média ali de triagem acima de 70%. E, além disso, ter certeza que agora você também tem um tratamento para aquelas mulheres que estão com esse câncer. Então, é isso que nós estamos fazendo no país agora, estamos trabalhando, é um compromisso para sempre, e quando nós começamos, nós não paramos, porque é um programa para sempre, é uma coisa que o país realmente está comprometido, porque nós sabemos o valor das nossas mulheres, elas fazem parte das nossas famílias, elas são a estrutura da nossa família, da evolução, do desenvolvimento do nosso país, por isso que precisamos disponibilizar esses serviços rotineiramente, e isso é para as mulheres. E para encerrar, doutora François, e os meninos, hein? Há um plano para incluí-los no programa de vacinação contra o HPV? Yeah. Thank you so much. This is really... Sim, muito obrigado. Sim, novamente, é uma questão educacional. Sempre que você começa um programa, você precisa ter evidência e você precisa priorizar. Bom, vocês sabem, né, Ruanda é um daqueles países onde nós não temos internet. Esse câncer de colo de útero, essa imunização de HPV, faz parte do programa e é uma das nossas prioridades nesse momento. E se vocês olharem para as consequências do HPV em mulheres, tem questões que também nos homens não dá para comparar o que acontece nos homens e o que acontece com as mulheres com HPV. Então, HPV também está causando câncer, mas se você comparar a incidência desse câncer de colo de útero, essa incidência desse câncer de colo de útero é muito alta. E quando não existe essa limitação, você precisa também ter a vacinação dos meninos. E nós vamos começar realmente
a imunizar os meninos, mas agora a prioridade é a vacinação das meninas. Marlene, que exemplo de gestão pública, né? Pois é, Andressa. Quando os governantes se comprometem com a saúde da população e encaram esse objetivo como uma agenda em prol da nação e não um programa de mandato, é possível ter resultados como eles tiveram. Você ouviu ele falar sobre o valor que o governo paga pela vacina e o quanto um tratamento de câncer de colo de útero custa. Isso ficou explícito para a população de Ruanda, né? E é isso o que temos falado nas nossas discussões sobre a sustentabilidade do sistema de saúde, né? Nossa, eu fiquei impressionada. E a gente, enquanto ele estava respondendo, a gente ficou até comentando aqui, que é o que você falou, né? Por isso que essa campanha do Lado a Lado é tão importante, não só para as pessoas da saúde, não só para a comunicação, como jornalista eu aqui, mas sim para a gente colocar dentro das casas, né? Sim. Senão a gente não muda, né, É Andressa? verdade. Mas a gente vai mudar. Lado a Lado tá aí. O Novembro Azul, por exemplo, que você começou falando, não tem uma pessoa que não conheça. Sim, sim. Certo? E o nosso foco hoje é esse, né? A gente trazer essa discussão, levar essa discussão para dentro das casas, levar para a população, só assim a gente vai mudar. Mas tem que ser um plano de nação, né? Não, e eu tô me achando o máximo de estar nessa campanha aqui. Ai, gente, amei. E agora a gente vai continuar. Agora eu vou conversar com o doutor Juarez Cunha, que eu adoro, que é médico especialista em pediatria e intensivismo pediátrico pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre, membro da Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, função que exerce pela segunda vez, pois já presidiu a entidade nos anos de 2019 e 2020, que, aliás, foram os anos mais complicados. Doutor Juarez, muitíssimo obrigada por você estar aqui com a gente nessa noite e a gente está unindo esforços para o lançamento dessa campanha importantíssima, e é isso que eu falei, né? Importante, e a gente está aqui o máximo, né? Tudo bem? Olá, pessoal. Então, eu sou Juarez Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, e eu queria externar aqui a minha satisfação, minha honra, meu prazer de estar junto, né, com o Instituto Lado a Lado, nessa parceria, que é uma parceria já de alguns anos, mas com objetivos em comum, que é a gente levar proteção para uma doença que pode ser evitada através de vacinação, que é o HPV e suas consequências. Muito bom. Doutor Juarez, minha primeira pergunta para o senhor é: quais são os principais desafios para a vacinação dos adolescentes contra HPV? Como falar a mesma língua e ter uma comunicação mais assertiva com esse público para vencer a barreira da falta de adesão vacinal? Entender o adolescente hoje pode ser um caminho? É fundamental conhecermos o adolescente para poder abordar o assunto vacinação. Tem várias nuances dessa fase da vida e que a gente sabe que muitas vezes é mais difícil da gente conseguir se aproximar, né? Então, eu acho que existem várias estratégias que a gente tem utilizado e que a gente deve utilizar, né, para essa aproximação. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar, né, as possibilidades de vacinação de rotina. Muitas vezes os adolescentes buscam as unidades de saúde ou buscam os consultórios, e esse momento que eles vão nos procurar como profissionais de saúde, nós temos que revisar e falar sobre esse assunto. E quando a gente fala sobre esse assunto, nós temos que nos comunicar de forma adequada, né? Então, eu acho que nós temos muitos dados, muitas informações que a gente tem certeza, né, de que as vacinas protegem não só para câncer de colo de útero, mas para os outros tipos de câncer que o HPV causa e também para as verrugas genitais. Agora, é um desafio a gente levar esses recados para tanto os pais como o próprio adolescente. Então, nós temos que estar abertos, né, a atitude do profissional é fundamental, a gente tem que estar aberto para conversar sobre o assunto,
Muitas vezes as pessoas têm algum preconceito em relação à vacina, achando que a vacina é uma vacina que pode liberar a vida sexual, e o que a gente fala exatamente o contrário, a gente quer vacinar, e principalmente quanto mais cedo, logo no final da infância, início da adolescência, melhor a proteção e por mais tempo, né? Então, esses recados a gente tem que passar, né, para os nossos pacientes. E tem que ser uma linguagem adequada e que a gente esteja bem à vontade para discutir os assuntos. Tanto esse mito que tem de que a vacina vai liberar a vida sexual, mas também todas as outras situações, porque um dos grandes problemas que nós temos na vacinação, nas coberturas vacinais, é a hesitação vacinal. E a hesitação tem um pilar que é muito importante, que é o da confiança. A confiança que a gente tem que passar não é uma confiança só na vacina, né, na sua eficácia, na sua segurança, né? Nós precisamos também discutir com eles a desinformação e as fake news, porque isso aí tem abalado muito a confiança na vacinação. E a confiança daí, como eu tinha dito, não é só na vacina, no produto, mas ela precisa ser uma confiança no profissional. Então, o profissional tem que ter uma atitude de preconizar a vacinação, né? E muitas vezes, em algumas situações, é fundamental que até o próprio profissional se vacine. Um exemplo disso é a vacina da gripe, né? Nós temos que ser exemplo para a nossa população. A outra coisa que é fundamental é campanhas de informação, né? Então, nós precisamos nos comunicar de uma forma acessível e adequada para o adolescente, mas as campanhas de informação são fundamentais, né? Nós temos uma campanha que foi feita mais voltada para adolescente, né? Que foi um sucesso, e com uma linguagem própria para o adolescente. Então, o que a gente gostaria e que a gente tem estimulado também, que outras sociedades também façam as campanhas, o próprio Instituto Lado a Lado está fazendo, né, esse evento como uma forma de incentivar a vacinação, mas o Ministério da Saúde também precisa entrar nessas campanhas para levar informação para a população. E a gente sabe que, através do conhecimento, a gente vai interferir, né, inclusive nas mudanças de comportamento. Então, é fundamental que a gente se comunique, que a gente informe e que a gente esteja disponível para discutir e estimular a vacinação de todos os adolescentes. Muito bom. Queremos que o senhor também nos diga como o conhecimento e a percepção dos benefícios da imunização contra o HPV podem ser ampliados junto aos pais e educadores, que são, com certeza, peças-chave para a imunização dos adolescentes, fortalecendo, assim, esse vínculo tão importante com a prevenção. É um aspecto bastante importante, ele entra também naquilo que eu tinha falado anteriormente, que é a hesitação, né? Então, a gente levar a informação adequada, por exemplo, nós temos no Brasil em torno de 16 mil novos casos de câncer de colo de útero por ano, né, diagnosticados por ano. E entre 6 a 8 mil mulheres morrem por ano por câncer de colo de útero, câncer cervical. Então, nós temos uma vacina que ela já se mostrou efetiva na vida real. Então, nós temos vários estudos, e o último saiu, que teve até uma repercussão bastante importante na mídia do Reino Unido, com uma diminuição importante dos casos de complicação para o HPV que levem a câncer, e levando até a posição da Organização Mundial da Saúde da possibilidade de eliminarmos ou até erradicarmos essa doença. Então, imagina, nós temos uma vacina que pode erradicar câncer, né? Então, essa comunicação junto, né, com os pais, acho que com os professores, é fundamental que a gente tenha um trabalho conjunto, né, entre saúde e educação. A primeira fase da campanha que nós tivemos de HPV, em 2017, em que a gente teve a parceria saúde e escola, nossas coberturas vacinais foram excelentes, foram ótimas. Então, essa aproximação
de saúde e escola é fundamental para termos ótimas coberturas vacinais. E também para sensibilizarmos não só os nossos colegas profissionais de saúde, mas também os professores e os pais dos nossos alunos, além dos, claro, dos adolescentes. Muito bom o que a gente está falando, tem que virar moda entre os adolescentes. Tem que olhar assim e falar, aquele ali não vacinou, hein? Péssimo. Entendeu? Agora a gente vai seguir esse raciocínio do Dr. Juarez e ouvir mais uma pediatra. Quem se juntará agora a nós é a doutora Ana Goretti, Calume Maranhão, do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Doutora Ana Goretti, por que o Brasil está enfrentando tanta dificuldade para ampliar a adesão dos adolescentes à vacina contra o HPV? Eu agradeço ao Instituto Lado a Lado pela Vida essa questão, que para mim ela é fundamental, e é difícil a gente responder por que nós estamos tendo dificuldades de vacinar os nossos adolescentes com uma vacina tão importante, aprovada em mais de 120 países do mundo, introduzida no nosso calendário nacional de imunizações aqui no Brasil em 2014, né? Uma vacina muito segura, né? Com a sua eficácia já muito bem estabelecida. Nós temos aí estudos de impacto mostrando já o papel dessa vacina na questão da prevenção, especialmente do câncer de colo de útero, e quando a gente procura as respostas, a gente vê que elas são várias as respostas, né? A começar pela questão da pandemia, que com toda a questão do isolamento, o medo do contágio, fez com que as famílias ficassem receosas de buscar os postos de vacinação. A segunda seria a própria faixa etária do adolescente. O adolescente é esse ser especial, que se acha invencível, que não busca nenhum serviço de saúde, muito menos para tomar uma injeção, né? Então, é um desafio em todos os países do mundo a gente ter altas coberturas vacinais, a não ser aqueles que fazem a vacina dentro do ambiente escolar. A outra questão é a questão do acesso, né? Não só a questão do horário, da dificuldade de chegar a um posto de saúde, mas assim, a própria falta de tempo e criatividade dos serviços de acolher esses adolescentes, né? Ou seja, de fato um ser especial, ele tem que ser acolhido, tem que se aproveitar todas as oportunidades que esse adolescente busca um serviço de saúde, para que quebrou um pé, vai fazer uma sutura, olha a caderneta de vacinação. Procura fazer essa vacinação. A outra questão também é a falta de informação que a sociedade tem sobre a importância e a segurança da vacina HPV. E aí eu falo toda a sociedade, inclusive os profissionais de saúde, inclusive os médicos. Os médicos precisam prescrever a vacina. Quando se prescreve a vacina, as famílias fazem. E a gente tem, inclusive, médicos falando questões equivocadas sobre a segurança da vacina. E que são as fake news, e a vacina HPV é a vacina campeã em relação a essa questão das fake news e dos grupos antivacinistas. E a outra grande questão é essa falta de integração entre saúde e escola. Se não pode ser feito no ambiente escolar, há de se ter um trabalho com os professores nas escolas para que eles possam estar orientando as famílias sobre a importância e a segurança da vacina HPV, não só para os estudantes, mas como suas famílias. Ou seja, é um conjunto de questões que está nos levando, principalmente os meninos, a ter baixa cobertura e a segunda dose da vacina nos dois sexos. Isso aí. E a senhora acha que o aumento da cobertura vacinal em 70% do público-alvo pode representar em 10 anos, 15 anos, praticamente a erradicação do câncer de colo de útero causado por HPV? Correto. 98%, 99% das causas de câncer cérvico-uterino tem o HPV como o grande influenciador, né? Tanto é que a Organização Mundial da Saúde lançou no ano passado, e agora no dia 17, a gente faz um ano dessa iniciativa, que é a iniciativa de redução do câncer de colo uterino, né?
todos os países do mundo que fazem parte das Nações Unidas aderiram a essa iniciativa, que tem 3 grandes metas, que é se chegar à cobertura de vacina HPV nos menores de 15 anos em 90%, né, a questão de 70% do diagnóstico, né, de se fazer o diagnóstico da infecção HPV, e que 90% da população que foi diagnosticada com HPV seja tratada, né? Isso é fundamental, e isso vai fazer com que a gente tenha, de fato, né, uma redução no câncer. Eu acho que a vacina HPV certamente será responsável para que nossos adolescentes de hoje tenham um futuro livre do câncer de colo uterino. Essas metas são para ser alcançadas até 2030, né? E a gente vai, segundo a própria Organização Mundial de Saúde, vai poder prevenir mais de 62 milhões de mortes por câncer de colo de útero nos próximos 100 anos. Ou seja, incentivar a vacinação, tá, é uma responsabilidade de toda a sociedade. Okay? E a gente tem também já estudos mostrando a questão do impacto já dos países que estão fazendo a vacina de HPV, e quanto mais precoce é essa sua utilização, maior é o seu impacto, como foi o estudo da Suécia, que acompanhou aí milhões de mulheres entre 2006 e 2017, avaliando a associação entre a vacina HPV e o risco de câncer de colo de útero, enquanto a gente compara mulheres que foram vacinadas na Suécia, mulheres que não foram vacinadas, o risco dessas mulheres, né, que foram vacinadas foi 88% menor, tá? Se foram vacinadas antes dos 17 anos. Agora mesmo, nós tivemos um estudo importante, o estudo londrino, né, que foi publicado na importante revista Lancet, mostrando também que você tem uma queda de até 87% da taxa de câncer de colo de útero em mulheres vacinadas contra o HPV na adolescência. E quanto mais jovem forem essas mulheres, principalmente antes da entrada no sua vida sexual, mais impacto elas terão na redução desse câncer, que hoje no Brasil acomete mais de 16 mil mulheres por ano e mata mais de 6 mil mulheres por ano, mulheres em idade fértil, deixando famílias desamparadas. Então, é fundamental, é importantíssimo que toda a sociedade trabalhe na promoção dessa vacina tão importante para os nossos adolescentes, principalmente para que eles tenham uma saúde melhor no seu futuro, porque aí a gente está falando também não só dos cânceres cervicouterinos, mas nós estamos falando de outros cânceres, o câncer de orofaringe, que afeta homens e mulheres, os cânceres masculinos, câncer de pênis, o câncer anal, que afeta os dois sexos também, ou seja, e as verrugas genitais, que apesar de não matarem, elas são umas doenças estigmatizantes, de difícil e doloroso tratamento. Então, só benefícios a gente vai trazer para a nossa população se a gente tiver cada vez mais adolescentes vacinados contra o HPV. Olha só, né, Marlene, o assunto de fake news sempre rondando o universo das vacinas. Aliás, fake news é um negócio tão sério, roda tanto o Brasil, roda mais que a Marlene. Olha lá a Marlene no Instagram dela, Marlene, que precisa ver, essa mulher não para, ela está em todos os lugares do Brasil o tempo inteiro, mais que a fake news. Mas elas não vão nos vencer, Marlene, de jeito nenhum, né? Andressa, eu tenho dito que o movimento anti-vacina sempre existiu e vai continuar, né, agindo, e nós que temos que falar mais alto, né, porque usar a mensagem adequada e engajar cada vez mais os pais e os adolescentes e sensibilizar os educadores para incluir a educação sobre saúde na agenda vai fazer toda a diferença. Eu juro que eu não consigo entender o raciocínio de antivacina.
Não consigo. Eu também nem quero, mas assim, não consigo mesmo. Eu acho que a gente não pode perder tempo, eu acho que a gente tem que, por isso que eu digo, a gente tem que falar mais alto, a gente tem que levar informação clara, o Ministério da Saúde, ele tem que ter campanhas permanentes de orientação, né? Nós temos aí a ciência, né? Nós temos vários estudos aí para as pessoas, né, acompanharem, então, eu acho que, assim, não podemos perder tempo com esses grupos. Com certeza. É isso mesmo. E é isso que eu vou perguntar para a nossa próxima convidada, a Patrícia Blanco, que é presidente do Instituto Palavra Aberta, que criou o programa de educação midiática e o Educamídia. Ela também é membro do conselho editorial do jornal Folha de São Paulo. Patrícia, bem-vinda, primeiro. Como falamos, os movimentos anti-vacina existem há muito tempo, mas ganharam projeção com as mídias sociais. Né, uma verdadeira porta aberta aí para fake news. Você acha possível desenvolver um antídoto contra a epidemia da desinformação sobre vacinas? Oi, Andressa, obrigada pela pergunta. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão importante. Agradeço a pessoa da Marlene Oliveira, presidente do Lado a Lado, que tem feito um trabalho fundamental de levar informação de qualidade sobre questões tão fundamentais como a questão da vacinação, e principalmente a vacinação de HPV, que salva tantas mulheres nesse nosso país e que ainda precisa ganhar muito mais capilaridade e adesão por parte de todos. O movimento anti-vax, né, o conhecido movimento anti-vax, ganhou proporções inimagináveis com a pandemia de coronavírus, desde de fevereiro, março de 2020, quando a gente sabe que uma das únicas formas de combater epidemias no mundo é pela vacinação coletiva. Quanto mais pessoas se vacinarem, melhor será a erradicação de doenças, né, que surgem e que precisam ser combatidas a partir da vacinação de todo mundo, né? Todos precisam se vacinar. Mas eu acredito que a gente tem um momento bastante oportuno para discutir essa questão desses movimentos que descredenciam, né, que não acreditam na vacinação como uma forma de erradicação de doenças, que é a produção de informação de qualidade. A gente sabe que para combater a desinformação, nada melhor do que produzir informação de qualidade que chegue ao maior número possível de pessoas, que consiga, com isso, levar a informação de forma clara, de forma acessível, para que essas pessoas que não têm conhecimento científico possam aprender a lidar, a ter conhecimento, a ir buscar mais informações, e com isso a gente consiga fazer um movimento contra esses movimentos que são anti-vacina. A gente precisa, então, fazer cada vez mais, divulgar cada vez mais o conhecimento científico de forma clara, direta, objetiva, para que muito mais pessoas possam interpretar corretamente essas informações e, com isso, formarem a sua opinião em relação à vacina, seja de coronavírus, seja a vacina de HPV. E muito tem se falado, né, sobre educação para a saúde. Na sua opinião, como que podemos educar melhor nossa sociedade para a prevenção desse consumo horroroso de fake news sobre saúde, em especial sobre as vacinas? Uma das formas de combater a desinformação, como eu disse, é promovendo a educação midiática e a produção de informação de qualidade, né, justamente para combater essa onda, né, de desinformação, de boatos, e principalmente uma onda, né, que eu chamo da opinião coletiva. Né? A gente tem que ensinar as nossas crianças, os nossos adolescentes e nós mesmos a separarmos o que é uma opinião do que é um estudo científico embasado, né, feito com critérios, uma informação de qualidade que tenha sido apurada, que tenha sido verificada, que tenha sido checada, de tudo isso que a gente vê circular no ambiente digital. Então, a melhor forma
de se combater a desinformação é educando a sociedade cada vez mais cedo, para que elas possam saber interpretar criticamente a informação que elas recebem cada vez mais cedo, cada vez mais rápida, na palma da nossa mão. É preciso elaborar projetos, implantar projetos de educação midiática e informacional, é preciso levar às nossas crianças, aos nossos adolescentes, informação que façam com que eles consigam fazer uma busca qualificada, que saibam verificar a fonte, verificar a origem daquela informação, de onde veio, qual é o propósito, qual é a razão de ser daquela opinião ou daquela informação chegar até você. Então, a gente precisa, junto com a educação para a saúde, a educação midiática e informacional, como antídotos para combater essa onda tão danosa de desinformação, principalmente na área da saúde, na área da vacinação. Pois é, né? Tem sido recorrente a abordagem da força e do impacto das mídias sociais para formar opinião e também para manipular a informação, né? Andressa, por isso o Instituto Lado a Lado está presente em todos os canais de mídias sociais. Nós nascemos digitais, mas não podemos nos acomodar e achar que sabemos tudo. Por isso, eu fiz questão de incluir a participação de um adolescente nesse simpósio. Se o tema e a campanha foram criados para incentivá-los a tomar vacina, precisamos ouvi-los, né? Nossa, achei o máximo. Quando eu recebi o roteiro, eu falei, vai ter um adolescente, achei maravilhoso. Que a gente teria a participação do Luiz Felipe Blaques Higler, que é filho, a mãe... Por que ele está aparecendo? Porque a mãe dele é top, é a Denise do Lado a Lado. Ele tem 16 anos e é estudante do 2º ano do ensino médio do Colégio Liceu Santa Cruz, em São Paulo. Eu tenho certeza que ele nos dará boas dicas de como melhorar o diálogo sobre a vacina do HPV com os adolescentes. Quem sabe uma dança no TikTok, que tá na moda? Oi, Luiz Felipe. Nós imaginamos que os grupos de conversas entre adolescentes disseminem informações confusas e contraditórias sobre a vacinação, sobre a vacina do HPV, né? Isso é verdade ou vocês nem falam sobre esse assunto aí nos grupos? Então, aí que vem uma contradição. A maioria dos adolescentes, pelo menos os que eu conheço, não falam muito sobre esse assunto. Por exemplo, você pode perguntar sobre HPV para eles, alguns vão saber responder, outros vão ficar pensando meia hora e não vão falar nada, não vão saber. Se você, por exemplo, tem alguns adolescentes, alguns pais, algumas pessoas que não tomaram nem a vacina ainda de HPV, entende? Então, é um assunto que, se for falar com os adolescentes, alguns saberão responder, outros não, mas a maioria não saberia mesmo, na minha visão, é claro. E como é que você se convenceu de que era importante tomar a vacina, hein, Luiz? Bom, eu tomei a vacina do HPV com recomendação e aviso da minha mãe, né? Ela que me explicou que a vacina é importante, porque é uma doença que traz muitos problemas e tal. E foi ela que me convenceu em tomar a vacina, entendeu? E eu sei muito bem que nós, adolescentes, muitos adolescentes nem sequer procuram muito sobre esse tipo de assunto. Quando você tem dúvidas sobre uma informação, sobre saúde em especial, sobre vacinas, onde que você busca esclarecer? Bom, eu busco me esclarecer bastante com a minha mãe, né? Ela que me informa bastante sobre não só as vacinas, como em saúde e em assunto geral, e também em 2 redes sociais que eu uso muito, que é o Twitter e o Instagram. São 2 redes sociais que eu uso muito, e sigo muitas páginas de notícias que falam sobre saúde e tudo mais. Agora, Luiz Felipe, que dica que você nos daria para ter uma comunicação mais atrativa aí para os adolescentes? Bom, eu daria uma dica sobre uma coisa que já existe, que são as redes sociais. Porque adolescentes hoje em dia são muito ligados em rede social, tá sempre olhando Instagram, Facebook, Twitter, etc. YouTube também. Por falar no YouTube, tem também o caminho dos digital influencers, os conhecidos YouTubers, né? Que, explicando melhor,
Adolescente sempre coloca youtuber como, nossa, o que ele fala eu gosto, entendeu? Então, assim, se eles falassem mais sobre esse assunto, falassem a importância, explicassem mais ou menos como funciona, sobre a própria doença em si, sobre a vacina e etc., eu acho que poderia aumentar maior o número de adolescentes interessados nesse assunto e em saber mais sobre ele, inclusive sobre a vacina e, claro, tomar a vacina se ainda não tomou. E você acha, então, que é importante ter um intermediário, um influenciador para transmitir a informação que a gente quer passar para os adolescentes da importância da vacina no braço de vocês, para reduzir e até acabar com vários tipos de câncer causado pelo HPV? Então, de novo, eu volto a reforçar. Eu acho que tem que ser um conjunto. Eu acho que tem que ser o instituto, as redes sociais, a família, principalmente. A família tem que estar por dentro desse assunto. Tem um conjunto de pessoas explicando a importância, entendeu? Ligando, falando para os adolescentes sobre esse assunto. Até porque eu fiquei sabendo da vacina da HPV, quando eu tomei, inclusive, através da minha mãe, que é a minha família, né? Mas eu não vejo muitos youtubers falando, eu não vejo muita rede social falando, por mais que sim tenha, mas não tem muito. O Instituto também fala, eu vejo, mas não tem muito. Eu acho que tem que ter um caminho maior, uma atenção maior para esse assunto. Tem que ter uma atenção mesmo maior sobre a importância dele. Sensacional, Luiz Felipe. Amei. Denise, você está de parabéns. E tudo é culpa da mãe. Você viu o bom, o ruim, tudo vai da mãe. A minha mãe que falou, a minha mãe é a minha melhor rede social. Amei. E é exatamente isso, é o que ele falou. Ele, como diz ele mesmo, aos 16 anos, reforçando. A família tem um grande poder de comunicação, né? Com certeza, Andressa. Esse é o DNA do Instituto, né? Ouvir o paciente, ouvir os familiares, ouvir os especialistas e também ouvir a população em geral, antes de produzirmos os nossos conteúdos, antes de validar qualquer coisa que colocamos nas redes, né? Então, isso que o Luiz Felipe trouxe é o que a gente tem que ser a nossa prática do dia a dia, né? E é muito bom ouvir um adolescente falando aquilo que toca a ele, né? Então, é para eles que a gente tem que falar, né? E a gente tem que, ele tem o exemplo da mãe, mas muitos adolescentes, eles têm que levar informação para dentro de casa e convencer os pais, né? Com certeza, adorei também. E agora a gente vai para mais 4 participações muito interessantes, aliás, mantendo o padrão lado a lado de ser, chama Top Master Maravilhoso, amo. Muito orgulho, gente. Eu tô mexendo o máximo, tá aqui nessa lançamento de campanha, porque eu já participei de entrevista com a campanha já rolando, entendeu? Mas você faz parte. Não, gente, vocês não estão entendendo o que vem por aí. Meu Deus, os spoilers já a gente dá. Nosso próximo convidado é o Dr. Eduardo Dias de Souza Ferreira, procurador civil do Ministério Público de São Paulo, professor de Direitos Humanos da PUC São Paulo, membro do Departamento de Pediatria Legal da Sociedade Brasileira de Pediatria de São Paulo. Doutor Eduardo, bem-vindo, e a minha pergunta, na realidade, inclui 2 partes. A primeira é: quais são as responsabilidades médicas na comunicação efetiva sobre a importância da vacinação contra o HPV para as famílias e as comunidades? E a segunda: quais as implicações éticas e legais da falta dessa educação em saúde no país? Olha, a importância da comunicação da vacina do HPV para as famílias e comunidades é fundamental no que diz respeito à potencialidade da vacinação de HPV, evitar a propagação dessa doença, desse vírus que pode provocar o câncer de colo de útero na mulher e vir a óbito pela demora no diagnóstico, e também para o homem, porque ele só vai se manifestar lá pela terceira idade, cada vez mais as pessoas atingindo a chamada melhor idade, e isso poder gerar também tumores de difícil tratamento. E é importante porque essa vacina ela está disponível nos postos de forma gratuita. Antes da campanha de ser obrigatória, e quando diz que é obrigatória é porque o Estado tem de fornecer como um direito às pessoas, cada dose custava entre R$
entre 800 a 1.100, 1.200 reais, variando o ICMS e o valor que as clínicas tinham de lucro. Eram 3 doses, imagina quem podia pagar essas 3. Hoje está disponível no posto com até 2 doses, é possível se imunizar e prevenir doenças graves que muitas mulheres só ficam sabendo quando vão dar à luz, e o médico percebe isso no manuseio, na placenta, e aí imagina a alegria de ter tido filho e, ao mesmo tempo, a surpresa e a questão de detectar um tumor tão grave, que dá várias implicações na amamentação, uma série de coisas, e nem todas têm a sorte de, quando descoberto o tumor, tratar esse tumor e sobreviver. O HPV absorve tudo isso. O dever, o artigo 13, o dever da saúde, o artigo 18, o dever de todos zelarem pela saúde, o bem-estar, é o que está implicado aí, e a proteção integral da criança, da vida e da saúde. Então, essa falta de educação gera prejuízos humanos, prejuízos econômicos e afetivos. São muitas perdas que poderiam ser evitadas. E antes da sua participação, nós abordamos bastante aqui o tema de fake news e na comunicação sobre HPV para adolescentes e do inúmeros canais de comunicação e entretenimento que os impactam. Pensando nos aspectos legais, poderia haver uma mobilização e ou fiscalização desses espaços visando o enfrentamento das fake news sobre imunização, que tanto dificultam a adesão do público-alvo da vacina contra HPV, que são justamente os adolescentes? Sim, e isso se relaciona também com a questão da educação em saúde e a educação também com o uso das redes sociais. Hoje, o público adolescente, jovem, ele já não absorve as notícias como há anos atrás, exclusivamente das revistas, jornais, escritos, e mesmo a programação básica da televisão aberta. Ele seleciona bem o que ele quer ver na TV, os programas, e é um grande consumidor das redes sociais, das plataformas disponíveis na internet, desde o Orkut, hoje o Instagram, passando pelo Facebook, e também o TikTok, Twitter e tudo mais. Esses mecanismos que são novos, são um desafio para o direito como um todo, globalmente, cada país tem a sua normativa, a comunidade europeia tem a dela, que são os controles e a fiscalização. Então, nós tínhamos a lei de imprensa, que, embora revogada, muitos princípios são existentes, já existe uma cultura do cuidado com o que é publicado em jornais, revistas, e a responsabilização também é muito mais transparente. Agora, nas redes sociais é um grande desafio e infelizmente, onde muitas pessoas operam, plantando e fazendo barbaridades, que são coartadas vez por outra. Recentemente, o STJ publica no seu boletim 791, o julgado, que faz referência a uma grande pesquisa que foi feita com 25 outros casos, que retoma desde do Orkut até as plataformas atuais, nesse sentido da responsabilização. E colocando a discussão atual técnica de filtros, da necessidade técnica, da possibilidade técnica de colocação de filtros e como fazer isso dentro da lei do Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados. Isso tende a evoluir, as empresas a todo momento tentam mecanismos, mas precisa de uma ação ativa assim, da sociedade. Os órgãos de classe, conselhos de medicina, as entidades, a sociedade civil tem de, quando perceber alguma coisa, fazer a denúncia para os provedores, porque é muito difícil que eles tenham todo esse controle e também podem ser responsabilizados pela retirada de controles, ou porque isso implicaria em eles fazerem uma censura. Então, é necessário que as pessoas que percebam aquilo, quando vejam uma coisa irreal, sem base fática, sem base científica, ou que avilte muito, fazer as denúncias dos provedores. No atual estágio que nós estamos, é importante fazer essas denúncias. Não recebendo notificação, retorno do provedor, ou recebendo e não gostando, aí procurar Ministério Público, procurar
MP federal, MPs estaduais, os órgãos competentes para que possam adotar. E se quem fizer isso for um profissional, procurar o órgão de classe desse profissional, quer seja advogado, promotor, procurar as corregedorias nacionais, estaduais, quer seja médico, dentista ou fonoaudiólogo. Andressa, o tema da prevenção do HPV é amplo, né, e inclui diversos atores. Essa discussão não pode ficar restrita ao ambiente da saúde apenas, né? Nós temos que expandir, trazer a educação, a justiça para perto da gente, né? E principalmente buscarmos as soluções em conjunto, né? O doutor Eduardo comentou sobre o esquema de imunização na rede pública e a rede privada. Eu recomendo a quem está nos assistindo a acessar o portal do Instituto Lado a Lado pela Vida, entrar na aba Campanhas, Câncer por HPV, lá tem informações sobre a vacina, as recomendações, o número de doses, o esquema vacinal, tudo validado pela Sociedade Brasileira de Imunizações, nossa parceira nessa causa já há bastante tempo. Do mesmo jeito que acho que todo mundo é interessado na vacina da Covid, que todo mundo sabe até o número do lote, que a gente não sabe nunca o número do lote de uma vacina, que saibam e busquem essa informação sobre HPV, né, sobre essa vacina. E é isso aí. Agora, mais conteúdos aí no Instituto Lado a Lado pela Vida, a gente recomenda, na Pais e Filhos também, a gente faz cobertura sobre isso, e agora em parceria, apoiando, a Pais e Filhos apoiando, show de bola. Bom, agora a gente vai falar com... Estamos aqui ao vivo, que ao vivo é assim, né, Marlene? Estamos indo e vamos embora. Aliás, o Instituto Lado a Lado pela Vida, ele traz muita informação, e a Pais e Filhos, quando vai falar sobre esse assunto, é um dos principais canais que a gente recorre mesmo. Aliás, convidei, gente, a Marlene para, em janeiro, fazer uma live sobre isso, né? Exatamente, eu já aceitei, né? Já aceitou, né? Facinha. Facinha. Agora a gente vai falar com a doutora Luciana Bergamo, que é promotora da Infância e Juventude da capital de São Paulo. E também, como o doutor Eduardo, também é membro do Departamento de Pediatria Legal da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Agora, doutora Luciana, pensando na infância e na juventude, até onde é possível seguir para mobilizar todos os órgãos envolvidos com os adolescentes que são nosso público-alvo para aumentar a cobertura vacinal contra o HPV? É importante que todos nós unamos forças para trabalhar em prol da cobertura vacinal de crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal, dizem que é responsabilidade do poder público, da família e da sociedade em geral cuidar dos direitos das crianças e dos adolescentes. Quando nós estamos falando em vacinação e imunização, nós estamos falando do direito à vida e do direito à saúde das crianças e dos adolescentes. São dos direitos mais importantes que nós temos preconizados na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. No ano de 2018, nós, no Ministério Público, recebemos as notícias, né, elas vieram por meio da grande mídia, sobre a queda nas coberturas vacinais de crianças, né, sobre a queda das coberturas de todas as vacinas preconizadas para as crianças. E nós resolvemos, então, instaurar um inquérito civil para entender as causas, né, dessa queda da cobertura vacinal e verificar o que estava ao nosso alcance fazer, que nós podíamos, enquanto Ministério Público, fazer para fazer com que esse cenário fosse revertido. Então, nós instauramos em 2018, meados de 2018, um inquérito civil para buscar entender as causas da queda da cobertura vacinal. Nesse processo, nós nos unimos às sociedades científicas e ao poder público, que foi muito importante, que nos trouxeram, sobretudo as sociedades científicas, as sociedades médicas, nos trouxeram informações importantes a respeito das quedas da cobertura vacinal e dos motivos dessas quedas, né? Dentre eles, as fake news, dentre eles, a sensação de segurança que a população
já têm, em virtude de algumas pessoas, principalmente as mais novas, nunca terem tido contato, por exemplo, com alguém que tenha tido poliomielite, ou que nunca tenham visto alguém com sarampo na vida. Então, nós buscamos encontrar as causas e verificar também o que o poder público estava fazendo para reverter esse quadro, né? Quais eram as ações que o poder público estava tomando para que esse quadro pudesse ser revertido. E nós apuramos que continuavam havendo as campanhas de vacinação em massa, que foram abertos novos horários, inclusive aos finais de semana, para que os pais pudessem vacinar os seus filhos nos finais de semana, foram ampliados os horários das unidades de vacinação para permitir que pais e mães trabalhadoras pudessem se dirigir para levar as suas crianças, seus filhos para se vacinarem. E uma das sugestões, né, que saiu, né, que surgiu naquele momento, trazida também pelo que nós apuramos e pelo que a Sociedade de Pediatria de São Paulo apurou, era a necessidade dessas cadernetas de vacinação serem exibidas no ato da matrícula escolar, né? Que a Secretaria de Saúde e a Secretaria da Educação se envolvessem em processos por meios dos quais fossem cobradas as cadernetas de vacinação no ato da matrícula, no início de cada ano letivo, ou no final, enfim, no período de matrículas escolares. O setor da educação também concorreu para o inquérito civil, também foi ouvido por nós nesse inquérito civil. E eles nos disseram o seguinte, eles nos disseram que o profissional da educação ele não é capacitado para entender o que consta de uma caderneta de vacinação, né? Ele tampouco tem essa obrigação. O profissional da educação ele não tem a obrigação de entender a caderneta de vacinação, de saber quais são as vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde, pelas autoridades sanitárias, quais vacinas constam do calendário de vacinação, né, do calendário nacional, e eles não sabiam interpretar aquela caderneta, ou aquela caderneta de vacinação. Olha, pegavam a caderneta de vacinação, todas as vacinas foram tomadas, todas as doses necessárias de cada vacina foram tomadas. Então, havia necessidade de que, para esse processo, concorresse também a Secretaria de Saúde, né? Então, como fruto também deste inquérito civil, né, a Secretaria de Saúde do município de São Paulo e a Secretaria de Educação do município de São Paulo editaram uma portaria no começo desse ano de 2021, disciplinando, né, a apresentação da declaração de vacinação atualizada pelas famílias no ato da matrícula escolar. Porque nós temos, em outros municípios e outros estados, tem uma lei que obriga a família a apresentar a caderneta de vacinação no ato da matrícula. Só que permanece esse problema, né? Quem vai interpretar? Quem tem o dever de interpretar os dados que constam daquela caderneta de vacinação? Então, o que preconiza essa portaria, que eu, pelo menos, não tenho conhecimento de outra no Brasil, deve ela ser pioneira, ela preconiza que a saúde vai fornecer uma declaração atualizada de vacinação para a família, em que conste todos os dados já decodificados, né? Olha, sim, está com a imunização completa, ou não estar e falta tal imunização. E vai fornecer à família que, por sua vez, vai entregar esta declaração no ato da matrícula escolar, de forma que a escola já vai receber a informação decodificada, né, do que falta ou se a vacinação está completa, se o ciclo vacinal está completo, né? Uma vez que a escola receba, ela não pode impedir a matrícula se a criança não tiver cumprido o seu esquema vacinal. Mas ela pode dar, pela portaria, ela concede um prazo para a família para que regularize essa imunização e traga a declaração a declaração completa, né, a declaração para a escola. Se isso não acontecer, a escola fica com a obrigação de comunicar à unidade de saúde. A unidade de saúde vai fazer a busca ativa
dessa família, de forma a conscientizá-la sobre a necessidade de vacinação, da imunização das suas crianças, e se ainda assim, por meio da busca ativa, a família não levar a criança para ser vacinada, aí sim vai ser comunicado o conselho tutelar. Então, a inovação dessa portaria consiste na união, né, da Secretaria de Saúde com a Secretaria da Educação, para que as informações possam circular de maneira adequada e para que haja um fluxo caso a família não apresente essa declaração atualizada. Então, existe uma previsão de como a escola deve proceder, de como a saúde deve proceder, para que a família seja conscientizada a levar. Então, o que nós queremos dizer é que não basta uma lei que obrigue a família a apresentar a declaração, um comprovante de que seus filhos estão vacinados. É preciso que haja um fluxo caso a educação detecte que aquela criança não foi vacinada ou não completou o seu esquema vacinal. Então, a portaria, ela inova nesse sentido, né? Não é só algo da educação, não é uma lei, é da saúde, da educação, prevendo um fluxo para a cobrança dessa família, para que seja feita a busca ativa, se não for localizada a família, se a família ainda resistir em levar os seus filhos, suas crianças para vacinar, que seja comunicado o conselho tutelar. E por que eu digo isso? Porque a jurisprudência já se posicionou e, recentemente, inclusive, o Supremo Tribunal Federal. Nós temos decisões judiciais, não só aqui de São Paulo, como de outros estados também, por meio das quais juízes e desembargadores impõem aos pais a obrigação de vacinar os seus filhos menores de 12 anos. Há uma decisão aqui de São Paulo, inclusive, que é uma decisão emblemática, em que o desembargador determina aos pais que vacinem seus filhos. Os pais se tratavam de um casal vegano, que por questões religiosas, ou por questões filosóficas, no caso, não queriam vacinar os seus filhos. Então, o desembargador determinou aos pais que levassem os seus filhos para vacinação, contra a vontade, contra a orientação filosófica da família, e ainda, na sua decisão, ele autorizou o conselho tutelar a buscar as crianças, levar a unidade de vacinação para vacinar e devolver aos pais. Ou seja, o desembargador determinou a suspensão do poder familiar por algumas horas para que o conselho tutelar pudesse levar as crianças para vacinar. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe, no artigo 14, né, sobre a obrigatoriedade dessa vacinação. Então, quando nós falamos de crianças, veja, não de adolescentes, né, nós precisaríamos evoluir na legislação para que a vacinação para adolescentes também fosse obrigatória, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente fala apenas na obrigatoriedade da vacinação para crianças, ou seja, para pessoas até 12 anos incompletos. Para isso, há esse dispositivo no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, para que nós alcancemos sucesso nas coberturas vacinais, há necessidade de que atuemos conforme preconiza a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É dever de todos nós, da família, do Estado e da sociedade, velar pelo direito à saúde de crianças e adolescentes. Então, nós precisamos, para que nós consigamos ir bastante longe, para que nós consigamos aumentar a cobertura vacinal, não só, mas inclusive em relação ao HPV, nós precisamos unir esforços de conscientização, esforços de educação, e precisamos ter fluxo para que a saúde possa atuar em termos de busca ativa, para que o conselho tutelar possa ser comunicado e para que os casos de recusa injustificada de vacinação sejam encaminhados ao Ministério Público. Essa ação que redundou nesse acórdão do desembargador aqui de São Paulo foi uma ação proposta pelo Ministério Público em face de pais que não queriam vacinar seus filhos. Então, claro, o caminho da conscientização, da educação, da busca ativa é sempre o melhor caminho, né, o caminho da educação. Agora, se ainda assim não se conseguir sucesso na proteção de crianças e adolescentes, é preciso que os casos
cheguem sim ao Ministério Público, que vai levar os casos à justiça e vai atuar em favor de crianças e adolescentes, sempre com base no que for preconizado pelo Ministério da Saúde, pelas autoridades sanitárias e pela ciência. Esse é o nosso caminho. Então, é importante que se saiba que para crianças existe a obrigatoriedade prevista no Estatuto da Vacinação, que nós temos instrumentos legais para fazer, o Ministério Público tem os instrumentos legais para fazer valer esse direito perante a justiça. Né? Claro que com a pandemia, né, se a pandemia trouxe muitos dissabores e morte, perdas de vidas e doenças, muito sofrimento para a sociedade em geral, também houve um avanço no que diz respeito à conscientização social em relação à vacinação, que veio auxiliar no que diz respeito, se por um lado afastou as pessoas das unidades de saúde para a vacinação, porque as pessoas tinham medo de sair de casa, por outro lado, trouxe uma conscientização importante da necessidade da vacinação e da imunização de crianças e adolescentes. Então, é muito importante, né, nos casos de vacinação contra HPV, que começam aos 9 anos de idade, não é? As crianças, a orientação para a vacinação contra o HPV começa aos 9 anos de idade. Isso significa que ainda na infância, né, a criança não atingiu a adolescência. Então, é muito importante, né, que nós detectemos, né, conscientizemos, né, a sociedade civil, a comunidade científica em geral, a sociedade em geral, sobre a importância de prevenir o câncer. Né? E, de outro lado, que nós saibamos que se a família não levar os seus filhos para vacinar, existem instrumentos jurídicos que podem fazer com que a família seja compelida a fazê-lo e a criança seja, sim, vacinada. Né? O tema das fake news segue na nossa pauta, firme e forte, infelizmente, principalmente para quem é jornalista, dói falar isso, e sabemos que elas não vão deixar de existir, e a imunização dos adolescentes contra HPV é um dos assuntos das notícias falsas. Na sua opinião, quais os caminhos para aumentarmos o nosso tom de voz, que é o que a Marilene falou, né? A gente tem que falar mais alto, das informações corretas e de qualidade, em detrimento das informações que prejudicam o entendimento e, consequentemente, a saúde das pessoas. Nesse inquérito civil, na trajetória iniciada a partir da instauração do inquérito civil na Promotoria de Justiça, nós verificamos que uma das causas relativas à queda das coberturas vacinais na infância estavam relacionadas às fake news ou às notícias falsas. Que as notícias falsas ao redor do mundo, não só do Brasil, e do Brasil também em consequência, estavam contribuindo para disseminar informações incorretas, assustando as pessoas e afugentando as pessoas, as famílias das salas de vacinação. Então, se existiam outras causas, né, tais como a sensação de segurança, porque algumas doenças já tinham sido erradicadas, as fake news, as notícias falsas, também são apontadas como causa da queda das coberturas vacinais. Bem, isso é um fenômeno da internet, né? Então, acho que o primeiro caminho é nós aprendermos a efetivamente usar os canais de denúncia das próprias plataformas. Né? Nós estamos vendo já que plataformas, né, como o YouTube, como o Facebook e até o Instagram, já retiram notícias consideradas falsas, notícias em relação às quais não há base científica. Então, o nosso primeiro caminho, né, é trabalhar junto a essas plataformas para que essas plataformas tenham canais eficientes de controle. Elas precisam ser nossas aliadas e elas precisam se dar conta da responsabilidade social que elas têm. Elas precisam efetivamente excluir, né, ou não deixar com que essas notícias sejam publicadas, ou, uma vez detectada publicações cientificamente, né, falsas, que elas excluam essas publicações do mundo virtual. Então, esse é um primeiro caminho. Nós precisamos unir forças para fazer com que essas plataformas atuem efetivamente
neste aspecto. E nós também precisamos nos capacitar para usar os canais de denúncia, né? Eu já aprendi, e a gente vai aos poucos aprendendo, e os mais novos sabem fazer isso muito bem, as crianças sabem fazer isso, os adolescentes, sobretudo, que são aqueles que podem ter acesso às plataformas, sabem fazer isso, tem ali o canal de denúncia, e nós temos que usar esse canal de denúncia. Quanto mais pessoas denunciando, né, mais isso vai chegar rapidamente à plataforma, que vai poder fazer a análise, né, dentro da sua política de atuação. A gente não está aqui falando em censura, não é? Mas há necessidade de ser feito um controle, sim, porque o direito à vida e à saúde, eles se sobrepõem, né, ao direito à liberdade de informação, a liberdade de informação prevista na Constituição Federal. Então, quando nós divulgamos uma notícia que não tem embasamento científico nenhum, né, a primeira responsável por retirar aquilo do universo virtual são as próprias plataformas, né? Se essas notícias estiverem sendo veiculadas, nós somos responsáveis também por fazer as denúncias. Se essas notícias estiverem sendo veiculadas por profissionais de saúde, existem os conselhos de medicina ou os conselhos de classe, de enfermagem, o que quer que seja, que precisam atuar minimamente, né? Claro, há uma margem de discricionariedade na atuação científica, mas há casos de absolutos despropósitos que a gente tem visto contra a imunização. Então, os conselhos de classe precisam atuar com firmeza, né? Precisam processar, eventualmente punir esses profissionais que depõem contra o que é preconizado pelo ECA e contra a necessidade de vacinação. Agora, se nada disso funcionar e se nada disso acontecer, os fatos podem sim vir encaminhados ao Ministério Público para que a gente possa provocar as plataformas, para que a gente possa eventualmente, se constituir crime, até responsabilizar criminalmente esse cidadão, né? Então, claro, a Constituição Federal, ela prevê a liberdade à informação, né, a liberdade de informação, de divulgação, né, mas tudo isso, todos os direitos encontram limitações, né? Isso não significa que você se possa sair divulgando uma informação absolutamente falsa, desestimulando as famílias a levarem os seus filhos para a vacinação por conta de essa ou outra notícia. Isso precisa ser excluído do mundo virtual e não constitui censura, né? E isso precisa ser objeto até de ação judicial, de providências de ordem criminal, se necessário for. É aquilo que a gente até fala na Pais e Filhos, uma criança no mundo não é só responsabilidade dos pais, é uma responsabilidade de todos. Então pode aí se meter na família dos outros. Vamos retomar agora a conversa com os médicos e trazer para o debate o Dr. Pedro Westphalen, que é ginecologista e obstetra, e é também deputado federal e presidente da Frente Parlamentar do Programa Nacional de Imunizações. Doutor Pedro, bem-vindo. Enquanto médico, ginecologista e obstetra, como o doutor vê a importância e o papel da participação dos profissionais de saúde e dos pais na orientação sobre a imunização das crianças e adolescentes, em especial sobre o HPV? Bom, eu quero inicialmente agradecer o convite do Instituto Lado a Lado, que promove um debate dessa qualidade e dessa importância. Todo médico, ginecologista e obstetra tem uma participação fundamental nesse processo, bem como os pais de crianças e adolescentes, porque isso não é obrigatório, ninguém pode obrigar ninguém a fazer procedimentos para evitar o câncer, e esse câncer pode ser erradicado com vacinação, erradicado por triagem e com orientação. Então, o médico ele tem a capacidade de convencer ao paciente, e o obstetra tem a obrigação de mostrar aos pacientes os benefícios que ele vai ter fazendo os procedimentos necessários, entre eles a vacina contra o HPV. Dos cânceres, talvez o único a ser erradicado com o tratamento precoce através da vacinação.
E também, depois, durante a sua vida, fazendo os tratamentos de maneira precoce, com diagnóstico efetivamente bem feito. Então, como médico, eu vejo a participação do médico fundamental, porque as pessoas fazem os tratamentos e estão convencidas que podem fazer bem o tratamento proposto. E cabe ao médico ser o elemento a fazer essa proposição. E os pais dos filhos também, até porque essas crianças não têm capacidade de decidir, também têm que ter conhecimento e fazer aos seus filhos entendimento e levar aos seus filhos informações e dizer que eles realmente, se fizerem, vão se beneficiar muito. Então, nós estamos num momento muito importante. Eu achei esse evento maravilhoso, organizado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, que nos oportuniza trazer o nosso depoimento como ginecologista, como cirurgião oncológico de cirurgias ginecológicas. Enfrentei muitas situações no passado, nós tivemos que fazer cirurgias radicais grandes, apertar em MEI, cirurgias que se faziam com esvaziamento de gânglios paraórticos e aórticos, cirurgias de desintegração, que seriam perfeitamente evitáveis se nós tivéssemos, na ocasião, a oportunidade de fazer diagnósticos precoces e também vacinas contra HPV hoje disponíveis aí, inclusive no sistema de saúde, que não são feitas por falta de orientação. Então, nós, como médicos, como ginecologistas, nós temos obrigação de esclarecer ao paciente a importância de fazer a vacina. A vacina é qualidade de vida. Nós temos a oportunidade de erradicar o câncer de colo de útero, evitando que haja HPV. O HPV é o precursor do câncer de colo de útero, sem dúvida nenhuma. Então, nós temos todos os instrumentos e temos a responsabilidade, de colocar esses conhecimentos para que o paciente decida em fazer a vacina, porque vacina é a qualidade de vida. Enquanto parlamentar, como o deputado vê a criação de um movimento que nasce para somar forças e lutar por um país sem câncer por HPV no futuro, hein? Eu vejo com muita alegria, porque essa foi uma luta minha como deputado estadual no Rio Grande do Sul, foi uma luta minha como médico, e é uma luta minha como deputado federal aqui em Brasília agora. E quando se vê uma sociedade que se organiza e vem a campo para fazer a divulgação da importância da erradicação do câncer de colo uterino, e pode ser feito com a vacina, combatendo a HPV, né? Eu vejo o movimento com alegria imensa, o que nos aumenta muito a responsabilidade, mas também nos dá mais armamento para fazermos aqui das nossas vozes no Senado, no Congresso, voz de defesa, mas aí já a robustez do apelo popular. As organizações representativas, o Instituto Lado a Lado pela Vida tem uma responsabilidade muito grande. Quando vem para a luta conosco, nos dá uma força imensa. A nossa voz fica muito mais robusta. Nós ficamos com muito mais argumentos para dizer o que nós conhecemos, que é importante, que nós podemos erradicar. Nós podemos fazer um país livre de câncer de colo uterino, erradicar o câncer de colo uterino através do tratamento precoce, HPV e até da prevenção com a vacinação. Vejo com muita alegria e com muita responsabilidade parlamentar, que sou médico, e vejo nesse momento um grande momento que pode sim, ali na frente logo, fazer que o país tenha realmente o selo de país com câncer de colo uterino erradicado. Agora, depois de tudo que a gente ouviu aqui, fica claro por que precisamos vacinar os adolescentes contra HPV, para que possamos mudar o cenário vergonhoso que vivemos hoje no Brasil. Como disse a Marlene no início, certo? Vamos fechar nossa programação de convidados com a participação do Dr. Renato Kifuri, que eu sou fãzaça dele. Ele é pediatra, infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. O Dr. Renato também foi um importante incentivador para o Instituto Lado a Lado criar essa campanha, né? Bom, vamos lá então começar agora com o Dr. Renato, para não deixar nenhuma dúvida para quem está com a gente nesse simpósio. Queremos ouvir a sua mensagem, doutor Renato, sobre a importância da vacina contra HPV para meninas e meninos. Olá, Andressa, Marlene, é sempre um prazer estar com vocês aqui do Lado a Lado. A Sociedade Brasileira de Pediatria se sente extremamente honrada em participar de mais essa iniciativa. A vacina contra o HPV é uma vacina extremamente segura. Já vem sendo utilizada há quase 20 anos em todo o mundo com uma enorme experiência. Os casos de efeitos colaterais são raros e geralmente benignos, resolvem espontaneamente. Meninos e meninas sendo vacinados
nós diminuímos não só a doença do colo do útero na menina, mas toda a cadeia de transmissão. Poucos países conseguiram incluir os meninos no programa de vacinação. O Brasil tem uma oportunidade única, é vacinar todos, meninos e meninas, em busca do controle do câncer. É isso aí, meninos e meninas. Agora, doutor Renato, como o senhor vê a responsabilidade dos pediatras na orientação dos pais com relação à vacinação contra o HPV? A frequência com que o adolescente visita serviços de saúde diminui em relação à criança pequena. Ele vai crescendo, ele vai tendo suas liberdades, ele vai tendo suas opiniões, contrariando muitas vezes as orientações dos seus pais, e raramente participam, né, de atividades associadas à sua saúde quando não estão inseridos nesse contexto. É muito importante o pediatra, como sempre, a fonte mais confiável de informação para a família quando se fala em vacinas, é o pediatra que orientou todo o calendário vacinal, esteja acessível, seja informado, seja proativo na recomendação de vacinação para essa família. O pediatra, muitas vezes, é quem orienta a vacinação de toda a família, da mãe, do pai, do avó, do adolescente e da criança. Recuperar essa relação de confiança é muito importante para que, na adolescência, a orientação do pediatra, novamente, sobre a adesão ao calendário vacinal do adolescente, incluindo a vacina contra o HPV, seja mais bem alcançada, os objetivos de cobertura sejam melhores atingidos. É sempre um desafio vacinar adolescentes. Adolescentes em todo o mundo têm dificuldades de atingir as mesmas coberturas vacinais que atingimos na pediatria, mas esse é um esforço de todos. É isso aí. E para encerrar, doutor Renato, na sua opinião, qual a importância da Sociedade Brasileira de Pediatria abraçar o movimento Câncer por HPV? O Brasil pode ficar sem. Realmente, o slogan da campanha não poderia ter sido mais feliz. O Brasil pode ficar sem os cânceres relacionados ao HPV, e depende de todos nós. A Sociedade Brasileira de Pediatria, com sua abrangência, com sua capilaridade, tem muito que dar contribuição nesse aspecto da informação, não só do próprio adolescente, mas da comunidade científica. Os pediatras, os outros médicos, precisam estar informados sobre a importância da vacinação do adolescente. A vacina HPV deve ser feita já a partir dos 9, 11 anos de idade, assim que a criança atinge a idade mínima. Dessa maneira, vamos proteger toda uma geração. É o futuro de nossas crianças e adolescentes que está em jogo. E a Sociedade Brasileira de Pediatria não poderia ficar de fora dessa ação, desse projeto e dessa campanha tão bonita. Vamos juntos superar o câncer de colo de útero e todos os outros cânceres relacionados ao HPV. A gente pode ficar sem. Muito bom, Renato Kfouri aí, sou fãzaça, imagino que você também, né, Marlene? Muito. Maravilhoso. Todos eles, né? E a Pais e Filhos está apoiando esse evento, né? Com a Sociedade Brasileira de Pediatria, com o Instituto Lado a Lado, dá um orgulho de ver, porque é justamente isso. Aliás, estou respirando fundo agora, que a gente está chegando para o final, e que evento foi esse? Eu amei. Só pessoas feras, que eu já sou fã, alguns eu conhecia hoje aqui, nunca tinha conversado com alguns, mas outros a gente já tinha falado. Eu amei. Cada vez que falamos desse tema, a gente aprende cada vez mais. E olha que meu trabalho é produzir conteúdo sobre sistemas de impacto para pais e filhos, e a vacina HPV é uma pauta constante, com certeza. Andressa, esse foi mais um grande evento, e é sempre um prazer e uma grande alegria ter você com a gente e a revista Pais e Filhos, né? E hoje reunimos especialistas com visões complementares, né? Trouxemos convidados novos, recebemos uma lição de Ruanda, de como as políticas públicas devem ser criadas, implementadas, monitoradas e ampliadas para alcançar o objetivo maior, que é ter o indivíduo e o paciente no centro do cuidado. Este foi o último evento de 2021,
realizado pelo Foi uma Instituto correria, Lado a hein? Lado. Foram muitos. Muitos. Esse ano, eu confesso que a gente está chegando ao final, assim, exaustos, mas felizes, né? E terminar o nosso calendário de ações desse ano com essa campanha que vai ser 2022, a gente vai vir com muita energia e com ela nas Pé ruas. na porta. Pé na porta, é exatamente isso. Né? Isso faz com que a gente fique muito feliz, né? Porque esse é o nosso papel e é isso, né? A campanha Câncer por HPV, o Brasil pode ficar sem, só está começando. Cuidado da largada. E vocês ainda vão ouvir muito falar sobre esse assunto, nós vamos bombardear o nosso país com informações e trabalhar com garra para que no futuro próximo não tenhamos mais de ouvir histórias de mulheres que morreram por terem tido câncer de colo de útero. Esse é um compromisso que o Instituto Lado a Lado e os parceiros que nos apoiam nessa iniciativa assumimos. Deixo aqui um agradecimento especial às sociedades brasileiras de imunizações, de pediatria, de infectologia, o Instituto Palavra Aberta e a revista Pais e Filhos. E eu queria até que você agradecesse também, né, a todos lá, se você quiser falar também, né, da importância de estar envolvida nesse projeto. Não, eu fico muito feliz de participar do início de uma campanha, é algo novo para mim, e vou levar como uma bandeira mesmo. Roxo e lilás agora eu vou usar todos os dias, que a gente está linda aqui. E da Pais e Filhos, eu também vou agradecer em nome da Pais e Filhos, e vou fazer um agradecimento também a Pais e Filhos por comprar essa ideia e estar apoiando essa campanha com o Instituto Lado a Lado. Criei uma relação aqui com a Marlene, com o Instituto Lado a Lado, e ter a Pais e Filhos aí com o logo de apoio é uma coisa que me deixa muito contente. Até porque é a cara da Pais e Filhos, a gente fala com mães e pais de crianças, e também o começo dessa adolescência é fundamental. E eu queria até acrescentar, Marlene, uma ideia que eu tive, para você que está assistindo essa live. Se você é adolescente, pega o link, tira alguns trechos, posta no grupo dos seus amigos que eu sei que bomba. Fala do seu jeito, não tem problema, mas comunica que você esteve aqui, sabe? Assim como o filho da Denise, né, o Luiz Lindo, que falou com a gente, faz a sua parte também. E se você é família, independente da profissão, se você é médico da saúde, ou comunicador, ou jornalista, coloca também hoje no grupo da sua família. Vamos levar essa informação, começar hoje? Eu acho muito bacana, do jeito que você quiser, mas só fala que começou uma campanha oficial do Instituto Lado a Lado, que é para todo mundo saber. Porque quando a Marlene, você falou, né, Marlene, não queremos mais ver mulheres morrendo de câncer de colo de útero. Ninguém quer, gente, é um assunto muito sério. A gente traz com leveza aqui, né, a gente fala que seriedade não é sinônimo de mau humor, a gente traz com leveza, mas é um assunto muito forte. Então eu quero agradecer da Pais e Filhos, a Adriana Cury, que é diretora-geral da Pais e Filhos, que validou o apoio da Pais e Filhos estar nessa campanha, e Andréa Caruso, que é gerente comercial e marketing, que também veio junto, apoiando. A gente está aqui com mais força ainda, Pais e Filhos. É isso mesmo. Vocês foram fundamentais para que, em apenas 15 dias, colocássemos essa campanha nas ruas e produzíssemos um evento dessa qualidade. Né? A confiança de vocês em nosso trabalho nos enche de orgulho. Tenho certeza de que com essa campanha vamos, lado a lado, mudar para valer o cenário da vacinação do HPV no Brasil e as estatísticas do câncer de colo de útero no nosso país. E uma última informação. Ai, que maravilha, chegou o momento. Chegou o grande momento de encerrar esse evento. Amanhã estaremos no Rio de Janeiro, né, acompanhado de todos esses parceiros e muito mais instituições, como o Ministério da Saúde, a Organização Pan-Americana, a Gerência de Câncer e da Coordenação das Linhas de Cuidados das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, representantes da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro e da Secretaria Estadual, entre outras entidades, para a iluminação
do Cristo Redentor. Nossa, tô arrepiada. Amanhã o Cristo Redentor vai ficar na cor roxa, né, como um grande momento de chamar a atenção da população para a importância dessa campanha. Esse será um momento, né, esse momento será um grande marco, né, para o início da campanha Câncer por HPV. O Brasil pode ficar sem. A iluminação do Cristo Redentor é um alerta, né, e também uma mensagem de que podemos sim transformar a saúde, trabalhando em rede, trabalhando de forma colaborativa. E chegamos ao final, Andressa. Estava tão bom. Boa noite a todos, tenham um excelente final de ano. Lembre-se que o nosso bem-estar e os cuidados com a nossa saúde impactam diretamente no bem-estar e na saúde de quem está ao nosso lado, né? Cuide-se, se proteja, proteja o outro e esteja perto de quem você ama. Um feliz final, né, de noite e um excelente 2022 para todos. Muito obrigada. Tchau, gente. Brigadão.